mais um vídeo do canal Esperança e Fé, e agora é com o seu João. Boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem assistir, dependendo dos horários. E aqui mais um vídeo que eu estou fazendo, né? E vou falar sobre a depressão, né? Hoje, sempre mais a depressão. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que me assistem, né? Vocês, espero que vocês assistam este vídeo todo, né? E essas pessoas que estão assistindo, divulga para aquelas pessoas que mais precisam. Que os mais precisam é os que estão mais doentes, né? O remédio, quem toma mais é os que estão doentes, os bons precisam tomar remédio. Mas os doentes são os menos que assistem, né? Porque às vezes estão em camada, às vezes estão no hospital, às vezes, né? Dependendo da doença, não acredita, não quer nem saber, né? Então eu espero que a morte para essas pessoas, né? Mãe para essas pessoas, gente que já passou pelos problemas saiu, gente que não passou, e até para as pessoas que não tem problema, porque não estão doentes, não estão precisando, porque um dia pode precisar, que ninguém deseja, né? Em primeiro lugar ninguém deseja, mas se um dia precisar, você sabe por onde é que começa a acabar com essas coisas, né? Esses problemas. Vou ensinar para vocês. Então, minhas queridas, meus queridos, eu vou contar de depressão. A depressão, toda a vida eu falava para mim mesmo que eu não pegava depressão. Eu falava para mim mesmo. E eu tenho conhecimento de muita gente da igreja mesmo, eu sou católico, né? Muita gente, como já padre, já acho que até bispo, já, eu estou esquecido, né? Mas acho que eu apoio um bispo, né? Com depressão, né? E eu me admirava muito nesse período, eu assistia, eu ia falar isso, né? E eu dizia que não pegava depressão. Mas a minha vida, minha jornada, desde o começo, é de muita problema espiritual, né? Da sustentação, né? Mesmo assim, com essa sustentação, eu não pegava depressão. E como eu falava isso, e quando a gente fala essas coisas que a gente não pega, a gente é assim, a gente... Deus sabe até dos pensamentos da gente, quanto mais a gente fala, ele sabe de tudo. E o demônio, ele sabe, quando a gente fala, tudo que você falar, o demônio sabe. Tudo que você falar e tudo que a gente fazer, o demônio sabe. Então, assim, ninguém vê ele tudo, mas sabe, porque ele tem espírito espalhado no mundo todo, até pendurado tem espírito, né? No espaço aí, né? Em todos os quatro cantos tem. E tudo esse espírito nesse mundo é tudo fazer o mal, nada de bem, nada. Os espíritos do demônio, que é os malignos, né? Tudo é fazer o mal, nada. E o mal que eles fazem é de todas formas, de todas formas. Não é só de um jeito só, não. Então eu cheguei a um ponto que eu morava, nesse lugar aqui mesmo, eu estou morando aqui, posso morar aqui nos interior de Itapipoca, né? Só aqui do Ceará. Então, o que acontecia? Há muitos anos, uns 6 anos, não, está com mais de 10 anos, né? 10 a 15 anos, eu ia pegar um leite com a distância de 3 km ou mais, 3 a 4 km. E eu ia de bicicleta, nesse período. E no caminho, eu olhava para os portes, né, para os fios da energia, né, nesse tempo era Coelho, que a gente falava aqui. Então eu olhava para os fios da energia e eu dizia que aqueles fios iam cair em cima de mim. Eu pensava, né, que aqueles fios iam cair em cima de mim e eu ia morrer. Então isso entrou na minha cabeça, no meio que eu estava com tanta perturbação, de tentação, bicho, demônio, e até ele perturbava muito a mim, e eu entrei nesse pensamento. Só que eu era aquele que dizia que não pegava depressão. Eu dizia que não pegava depressão, que depressão é quando a gente está falta de fé concreta. Quer dizer, que é quando a gente está... Mesmo que você seja religioso, vamos supor, eu falando isso, você já assim, não, eu conheço um padre que pegou e o padre é padre. Tudo bem, meu irmão, ele pode ser padre. Mas uma coisa ele está fazendo contra a Deus. E se fazer contra a Deus, eles são muito mais fáceis de pegar uma depressão do que a gente. Porque o bicho ataca aquelas pessoas que seguem mais a Deus. Então você veja o que acontece.
Então eu comecei a ficar com medo neste dia. Eu fui buscar o leite, fiquei com medo. E eu, quando voltei, fiquei com medo de novo, que essa energia cair em cima de mim, eu morrer, e entrei com aquilo. Só que no outro dia, isso foi um dia, quando foi no destinado, né? Quando foi no outro dia, isso entrou na minha mente de novo. E eu fui, aí eu fui chegar um pouco, vou acabar isso por todas. E eu sabendo que quantas pessoas passam nessa estrada, no fim nunca caiu, agora vai cair em cima de mim. E eu dizia assim, é o dia eu me lembrar de fim, eu tenho que me lembrar de Deus, a minha vida está na mão de Deus, eu dizia isso, eu pensando nisso, né? É só eu andando comigo. A minha vida está na mão de Deus e seja o que Deus quiser. Pronto, a palavra que eu usei foi essa, e naquela hora ali saiu da minha mente aquilo dali, acabou-se e pronto, acabou-se. Então, se eu estou fazendo este vídeo, porque nessa semana agora, eu passei faz uns 10 dias doentado, muito doente, mas minha doença espiritual, sofri muito nesse período de dia, nesse período dessa semana passada, né? E foi a gente, dia 15, dia 10 até o dia, por aí, depois do dia 10 para cá, né? Até o dia 20, né? Eu sofri muito, né? Muito mesmo, muito. E eu cheguei até a imaginar que eu não ia sair mais do poço. Mas eu tenho o meu costume de eu rezar, nunca parei de rezar. Nunca parei de rezar. Eu tenho meus costumes de, na hora de terminar o almoço, eu começar a agradecer a Deus e falar, eu gosto de conversar muito sobre a Deus na hora do almoço, eu agradeço, né? Toda hora, porque quantas pessoas estavam com fome e eu já almoçava naquelas horas, eu agradeço. E também muitas necessidades eu tinha passado já há muito tempo quando eu era pequeno, tempo difícil, né? Onde todos nós, até gente de cidade grande, até gente já hoje são bem de rida, eles sabem que os pais ou eles mesmos passaram necessidade quando era pequeno. Naqueles tempos, né? Hoje o tempo mudou. Então eu passei por esse período agora sofrendo. Qual o tipo de sofrimento? Um sofrimento que eu não entendia. Um sofrimento que a medicina também, muitas coisas minhas não estão resolvendo nada, né? Então se eu nem vou, quando eu estou sofrendo, não vou mais para médico, né? Eu fico reagindo aqui, eu sei como é que eu faço para mim atravessar essa jornada de sofrimento, né? Eu não desisti de rezar, eu não desisti de Deus na minha vida. Então, toda hora eu estou rezando, não é toda hora que eu estou rezando, mas tem meus horas para rezar, rezo meus textos de 3 horas da madrugada até as 9 horas da noite, eu tiro 15 textos, né? Porque tem uns horários, né? E fora minhas pregaçãozinhas, fora eu buscar muitas palavras de Deus, né? Então, se eu tive esse problema que eu estou voltando, e o problema era o meu corpo, deu tudo, toco para todo canto. Eu sentia furada, eu sentia, até uma mancha apareceu no meu corpo grande, vermelho, tanto doía como coçava. E era profundo, né? E eu até mostrava a mulher, né? E eu passei 3 dias com essa mancha muito vermelha. Era para mim até ter filmado essa mancha. As coisas depois que passa que a pessoa, que eu não uso muito celular, né? Só para os meus vídeos. Então, o que acontece? Muito problema que eu acho que não sai mais dessa. Mas eu nunca decidi, nunca deixei de rezar e acreditar. Sempre eu fico falando. Então, um dia, agora, teve um dia que eu vim aqui para a capela, onde eu estou fazendo esse vídeo, e eu estava aqui deitado, aqui tem um sofá aqui de lado, né? Que eu sempre gosto de ficar. E eu gosto de tirar uns textos aqui meio-dia, depois do almoço, 3 textos aqui. E quando eu tirei dá muito sono em mim. Quando eu almoço, a gente tira os textos aqui, dá muito sono. E às vezes eu cochilo aqui no sofá. E às vezes, aí depois eu vou tirar os 2. Então às vezes eu tiro 2, eu tiro 3, mas vou cochilar. É a tentação, demoniais também nessa forma. A gente abre a boca, a gente dá som, manter o pé não tirar. Mas eu não desisto de tirar, eu tiro. Então, se eu tirei só um texto neste dia, estava muito cansativo, né? O sono, porque às noites, eu sofro muito nas noites. Às vezes tem noite que eu sofro muito, aí eu vou dormir tarde e tenho que me acordar cedo, porque 3 horas eu começo as minhas orações, né? Então, se eu for me deitar no sofá, estava deitado aqui puxando um cochilo, né? Mas aquele pensamento, quando eu me deito no sofá, eu já vou me lembrando de Deus, as coisas que Ele fez, as coisas que Ele vai fazer, a abundância dele, o meu já se lembrando disso. Assim que eu me deitar, já se lembrando de todas essas coisas. Eu não me lembrar nem nada deste mundo, dessas coisas que a negada fala por aí. Eu me lembro dessas coisas.
Então eu só fui deitar na mão de Deus, né? Como é que ia acontecer as coisas, como é que eu estava passando isso. E no momento que eu estava. Aqui é só 10 minutos, o máximo é 10 minutos eu me errando. Só que cochilozinho. Mas não é meia hora, não é só 10 minutos. O máximo é 10 minutos, mas é 5 minutos, né? Para mim me despertar para começar a rezar de novo, já terminar os textos. E eu fui me deitar, estava cochilando, esperei 10 minutos, né? Cochilei logo, né? E uma coisa que eu não me entendo, que isso foi na minha cabeça, foi no meu coração, isso foi uma voz que falava comigo e dizia para mim: olha, isso que tu está passando agora é uma experiência para tu ver se tu atravessa, se tu sabe passar por uma depressão. Isso é uma tentação para tu pegar uma depressão, né? Já isso tu sabe. E eu fui, aquela voz dizia para mim que as depressões dos outros são diferentes da tua. Porque a depressão dos outros não sofre dor. Até a pessoa diz que tem uma coisa e não tem. E eu sofria dor. Pontada, furada, uma mancha no meu corpo, uma coceira muito grande que eu tenho na minha pele. Achei que tem até uma rareza. Não vou mostrar aqui porque eu não gosto de mostrar essas coisas assim. Mas se for preciso, a gente já mostra, né? E eu me coçava, eu andou, então o meu braço de noite, quando caía todos dois, eu passava a noite quase toda me torcendo, que era juntar isso daqui. Eles adormeciam, eles latejavam, a dor passava de um braço de um para o outro. Aí eu tinha que me virar. Então eu sofri muito. Então esse pensamento, até dizer isso, ou foi um pensamento, ou foi uma voz, falou isso comigo, que isso era um teste, era um teste para ver se você saber passar por uma depressão. Porque isso aí pode você pegar uma depressão e eu ver se você sabe passar por ela. Mas teve um aviso para mim nessa hora, que mandou eu buscar mais a Deus. Mais a Deus. Tu busca a Deus mais. E naquela hora eu tomei um susto. Eu tomei um susto naquela hora e pulei. Eu sou meio espantado, né? Aí eu pulei, eu fui, dei um pulo, fiquei todo assim, perdão, desalentado, né? Fiquei pensativo naquela hora, mas será que é uma coisa que tinha para perturbar a mim, uma tentação, de onde foi que errei? Aí eu comecei a pensar aquilo. Eu disse, não, mas não tem problema não, graças a Deus eu fui avisado, né? Eu sei muito bem passar por essas coisas que eu sempre acontece comigo, né? Aí a partir dali, eu chamei lá a minha família aqui, que eu sempre quando as coisas acontecem, eu chamei a minha família aqui, para nós conversar como é que aconteceu, o que pode acontecer. E eu chamei a família e contei que isso aconteceu comigo, eu tive um pensativo muito concreto e nesse pensativo a voz pediu que eu buscasse mais a Deus. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês rezem mesmo aqui mais eu, né? Reza aqui mais eu e nós pedimos todo santo dia, porque sempre eu estou aqui, mas às vezes minha família não vem. Então, mas vocês deixam, vocês têm que ir para nós conversar um pouco. Então, eu comecei a fazer isso. E isso, naquele mesmo dia, acabou-se, voltei a fazer meu serviço, apesar que eu não posso trabalhar muito, porque eu tenho hernia, tenho uma úlcera. As pessoas dizem assim, tem tanta fé em Deus e tem essas coisas. Meu irmão, nós que buscamos a Deus, aparece tanta da coisa na vida da gente, pode atrapalhar a vida da gente. Pode a gente deixar de mão as coisas de Deus. Pode a gente perder a fé que nós temos na nossa crença. Então aparecem muitas coisas. Se as pessoas não estiverem preparadas para essessas coisas, eles desanimam, eles desistem da nossa religião. Porque claro que a nossa religião é uma cruz que nós levamos por Deus. Nem pensa que nós ser católico, porque tem muitas pessoas católicas que perde boa, brinca, dança, namora, dorme bem, bebe tudo, e acabou-se. Mas isso, meu irmão, não é católico. Isso pode ser até católico. Eu chego até a dizer que os católicos é o que faz mais perder. Por quê? Porque vale tudo. Então, se as coisas valem tudo, o bicho não vai exportar para ninguém, não. Agora, quando nós buscamos, qualquer pessoa que busca as palavras de Deus mais concretas, que seja cristão, eu estou falando muito com os cristãos, que seja cristão, porque nós cristãos é assim, eu quero saber se você tem fé em Deus ou é cristão, se você sabe, ou fica só para você ou contra os outros, porque quando nós sabemos as coisas de Deus, o interesse de nós é contar para alguém, porque se alguém um dia pode precisar ou não está precisando, porque sempre nós precisamos direto das palavras de Deus, né? Então, se essa pessoa também precisa, o que eu preciso de mudar a vida, entre essas batalhas, de rir, mas até. Então, isso aconteceu comigo e essa depressão não aconteceu comigo. Eu imaginei,
Primeiro que depressão não tem medo, que isso não acontece. Sempre depressão, quando aparece na pessoa, é um medo da pessoa morrer, né? Eu não tenho esse cisma muito não, porque no dia que for escolhido para morrer, não vai dar jeito, não tem jeito. E quanto mais nós temos mais medo de morrer, nós é mais fácil morrer. Isso eu já conheci muita gente que morrer e morreu primeiro, né? Então isso não adianta a pessoa ter medo, porque é uma coisa que vai acontecer com nós. Agora nós temos que se entregar a Deus, toda hora. Meu irmão, você tem que se entregar a Deus quando está sofrendo. E agradecer mais, você tem que agradecer a Deus em tudo, é quando está sofrendo, é quando está perdendo, é quando está ganhando, é quando está chorando, é quando está alegre, é de todo jeito você tem que agradecer a Deus, porque tudo é constituído por Ele, porque se Ele quiser Ele muda a tua vida, a nossa vida, de qualquer hora, de qualquer jeito, ninguém nem sabe, não é isso? Então hoje eu vou falar um pouco da espiritualidade, meus irmãos, que se nós não prestarmos muito bem atenção em buscar Deus, os espíritos malignos dominam a gente. E ele domina a gente, meus irmãos, não é insultando, amarrando, é oferecendo coisa até boa. Vamos supor que um amigo chega para a gente, amigo, vamos para uma festa, mas de ser otário, vamos lá e tal. Então são uns papos deixa, meus irmãos. É muito fácil a gente cair, porque o bicho do outro lado vai tentar os espíritos malignos. Então, eu não entra na minha cabeça, meus irmãos, não entra nunca na minha cabeça. Eu peço desculpa a todos meus amigos, meus irmãos, todas as pessoas que são filhos de Deus. Nós todos somos filhos de Deus, vou dizer isso para vocês. Mas, filho, você chegar um fim de semana, hoje as mulheres acontece muito isso, os homens, e gastar o seu dinheiro com bebida, uma droga. A cachaça é uma das piores drogas que tem, meu irmão. Você bebe, queima a tua boca, queima tudo. Eu nunca ia a pessoa for merendar uma cachaça, ou seja, com pão, com bolo, com chocolate, no rejo. Então, se e a pessoa sai fora de si, perde vergonha, muitos perdem a confiança, muitos ficam de um jeito, outros ficam do outro. Meu Deus, então isso é que nós precisamos se defender dessas coisas, porque se nós não se defender dessas coisas, nós somos mais caruagem à tentação. Essas pessoas que hoje acontecem, vou até dizer assim, se nós assistimos um jornal hoje, dessas mulheres que morrem muito, que nós vemos, é só mulher nova, bonita, tudo são bonitas, mulher nova, porque essas pessoas, negada, buscam muito o mundano, o teu corpo apresenta muito, então nós temos que apresentar para Deus, meus irmãos. Então, neste instante eu estava fazendo aqui um assunto aqui com as pessoas aqui, nós conversando, e eu cheguei a um ponto de dizer que eu acho tão bonito quando eu chego numa igreja, que eu vejo tanta gente nova, gente jovem, os rapazinhos bem novinhos, umas mocinhas bem novinhas, com texto no pescoço, ou com a camisa de um santo, bem vestida. É tão bonito, porque tem futuro para o céu. Deus quer essas pessoas assim. Porque é sinal que quando essas pessoas casar, elas vão ensinar os seus filhos. É os pessoal que estão acreditando em Deus. Mas as pessoas que, perdão, eu respeito muito, mas não é no sentido de eu defamar, não, que quem sou eu para defamar ninguém? Eu amo todos, eu quero que todos se salvem. Mas quando eu vejo uma igreja cheia de velhinhos, meu Deus, no mundo que nós estamos, eu fico até triste. Perdão, até dizer. Por quê? Porque muitos estão indo, porque os pecados estão pesando. Acho que só de ir na igreja já resolve o problema. Vamos ver que não leva um filho, não leva uma filha, não leva uma neta, não leva um bisneto, não leva ninguém. Eu vou lá, mas vamos ver que a vida dessas pessoas, muitos deles, não todos, muitos deles eram as vidas que neste mundo era uma vida como hoje a maioria faz, né? Então, mas mesmo assim, que se a pessoa faça, mas é buscar a igreja mesmo. Mas peço que esses velhinhos se convertam, se confessam, diz o que fizeram, meus irmãos. Porque o assunto que eu estava falando aqui era neste. Às vezes a pessoa tem um bocado de problema, um bocado de pecado, está tudo dentro de si, os pecados. E agora, a partir de hoje, eu vou seguir a igreja, eu vou para a igreja, que eu estou com medo, eu estou doente, eu estou com problema, e vai, e não pede perdão, a nenhum pecado deixa, não se converte com os pecados deixa, não sabe perguntar um padre, não vai se confessar, fica calado daqui para frente. Meus irmãos, esses pecados estão todos guardados, meus irmãos. Você não foi perdoado nenhum pecado deixa, você só ir na igreja resolveu não. Você tem que se confessar. E o problema do pecado, meus irmãos, é isso. Se você fez um pecado
para alguém, você pegou para alguém, esculhambou alguém, ou bateu em alguém, ou fez qualquer coisa errada para alguém, que esse alguém saiba, ou que você falou na cara dele, você tem que ir logo nele, meu irmão. Você tem que ir nele, meu irmão, você me desculpando, me perdoa, eu fiz, mas não faço mais, e depois você vai à igreja. Porque mesmo nós fazendo as coisas erradas com os outros, querendo bater, querendo fazer muitas coisas, que às vezes as pessoas discutem, de palavrão, de nome, e depois a pessoa diz que está convertido, foi lá na igreja, você está na igreja, mas não foi no seu amigo, no seu vizinho, não foi naquela pessoa que você discutiu. Então você tem que ir lá para pedir desculpa, perdão, para vocês começarem o caso. Para você seguir a Deus, né? Porque se nós soubéssemos que só tem dois caminhos depois da morte, meus irmãos, eu digo uma coisa, meu irmão, nós tirávamos o pé de qualquer um. Nós beijávamos os pés de qualquer um. Porque, meus irmãos, se nós achamos que muitas pessoas que neste mundo nós estamos sofrendo, nós estamos sofrendo. O pior sofrimento aqui, na perdição, não é nada, meus irmãos. Isso para você ter uma ideia. Imagina. Então eu agradeço muito a Deus, eu peço que vocês busquem muito a Deus. Nós estamos passando um momento difícil, né? Nós estamos vendo aí as guerras aí. Nós sabemos que Nossa Senhora pediu para nós tirar texto, todo santo dia, ninguém tira. Meu irmão, quando eu me lembro que a pessoa tirar um texto por dia, ninguém tem como tirar, porque custa. Se eu fosse tirar um texto por dia, eu ficava doente, porque eu no instante tirei, acabou-se, pronto. Nós precisamos rezar muito. Às vezes as pessoas ignoram das outras seitas, porque é umas rezas repetidas. Meu irmão, mas sobre a repetida, que eu falo, sobre isso, a gente fala que é repetido, outras pessoas falam, né? A gente precisa almoçar todo dia, não é repetido. Nós não precisamos merendar todo dia, não é repetido. Nós não precisamos. Agora, por que é repetido? Filho ou filha, quanto mais nós falamos em Deus, mais o demônio odeia a gente. Quanto mais nós rezamos, mais ele distancia da gente. Quanto mais nós rezamos, menos de pecar. Imagina se você rezando, uma pessoa insultando com você. Imagina você rezando, você está deixando de falar da vida dos outros. Imagina você rezando, está deixando de assistir um filme, uma novela. Imagina você rezando, você está deixando tantas coisas do mundo. E os anjos estão com você, porque nós temos anjo. Nós temos anjo bem, nós temos anjo santo. Mas tem os anjos maus, ó, presta atenção. E os anjos maus, quando desceram do céu, que Deus expulsou, o demônio e tudo, os anjos, reu um terço de anjo. Só que esse terço de anjo dá para perturbar o pessoal do mundo todo, ele só é anjo. Presta atenção, ele só é anjo. Então, se nós não estamos livres desses anjos malignos, e tem muitos, então se nós temos que rezar muito, e nós temos que estar preparados. Preparação, às vezes, vamos supor, vou fazer uma comparação aqui, perdão. Eu estou vestido de uma roupa, pronto. Até dizer assim, uma camiseta que eu estou vestido. Mas se parecer um uso só com a manga e outro não, todo mundo vai usar. Às vezes isso acontece com os católicos também. Porque é uso. Você nunca pode acompanhar nada de uso, meus irmãos. Isso é verdade. Nunca pode acompanhar nada de uso. Porque a partir dali que o cristão acompanha o uso, meu irmão, é sério, você está já acompanhando o mundão. E o mundão que oferece essas coisas. Não é Deus que oferece. Então, isso é que eu chego a um ponto de falar isso para vocês. E quando nós buscamos o que eu estou falando para vocês aqui, que eu estou buscando, nós reza, nós amamos o próximo, nós confessa, nós amamos a missa, que nós temos que desejar o bem do próximo. Se fulano comprou um carro, nós temos que desejar, ele está feliz hoje, ele vai dormir feliz. O cara comprou uma casa, ou ele está com fome. Nós temos que ser desse jeito. Porque se não fosse nosso, nós não ficar satisfeitos. Nós temos que ficar satisfeitos dos outros. Então, quando nós faz isso, mas de realidade, de dentro do nosso coração, o que acontece? O bicho odeia a gente. Fica difícil, meus irmãos. Dessas coisas a gente tem encosto. Agora, quando nós buscamos, vamos supor, que eu até já falei isso, eu me pedi desculpa no vídeo aí, falei em jogo de futebol, que eu não assisto nenhum jogo, não quero nem saber. Eu não quero saber de jogador, não quero saber de jogo, não quero saber de nada dessas coisas. Pronto. Mas não é dizer que eu odeio o Pinhar, não. Não é dizer que o jogo você se perde, não. Não é dizer que o jogo você está perdido por um pecado mortal, não. Ele só transforma em pecado quando você deixa de assistir uma missa para assistir um jogo.
ele se transforma em pecado quando você passa o tempo falando em jogo durante o dia e não fala em Deus uma hora. Um minuto você fala em Deus. Então, a partir dali, Deus está rejeitado por você. A partir dali, quando os problemas um dia acontecer, vai ficar ruim de você sair, meu irmão. Às vezes a pessoa até busca recursos e fica difícil, porque nesse período aí você tem que ter uma mudança. E essa mudança, Degali, nós é quem faz. Por isso que eu chego a falar que os problemas da gente, às vezes já tem gente para mim que diz assim, João, resolve o problema, eu te dou tanto, e eu, não, o problema, eu ensino você, mas você vai resolver o seu problema. Porque eu vou ensinar como? Porque a primeira coisa eu tenho que saber o que é que a pessoa fez na vida. Porque se tem alguma coisa te atrapalhando, uma coisa você fez. Você fez alguma coisa que está te atrapalhando. Então, se nós precisamos buscar descobrir ou conversar com essas pessoas, como foi a convivência dessas pessoas. Porque às vezes as pessoas chegam para a pessoa e só dizem assim, ó, eu te dou tanto, eu tenho com esse problema e eu quero que você resolva. Nós não podemos fazer isso. Nem o próprio Deus faz isso, meu irmão. Eu peço desculpa, nem Deus faz. Ele tem poder, mas não faz. Há uma pessoa que faz o mal e diz, eu vim e resolve o problema. Ele não vai resolver. E ele não resolve. Então, só tenho a agradecer, eu estou aqui, né? Espero que este vídeo, vocês passam para os outros, aqueles que precisam, que eu não falei mais porque o tempo está se acabando, mas estou te dizendo para vocês que tudo tem jeito, tem cura na presença de vocês. Espírito maligno, ele não gosta que você fale as coisas de Deus, o demônio não gosta. Então, quando a gente está no poço, busca mais a Deus. Então, muito claro, quando as pessoas estão com depressão, até que falar nisso, as pessoas não procuram conversar com certas pessoas que falam doença, porque muitas pessoas vão falar, fulano, eu conheci fulano que morreu com depressão, fulano lá tem uns bocados de... Meus irmãos, quando a pessoa está com depressão, você tem que falar as coisas de Deus para essa pessoa, meus irmãos. Você tem que falar coisa bonita para essa pessoa. A pessoa já está com depressão por causa de tentação. E como é que você vai chegar a um ponto ali de falar que é cheio de gente doente no hospital, é cheio de gente morrendo, isso não tem jeito, isso não tem cura, acaba o cara botando a corda no pescoço e morrer, aquela pessoa, né? Então, eu espero que isso seja de alerta para nós todos, que é um passo muito concreto. Qualquer tipo de problema que você tem, vou ensinar aqui é você correr, busca uma Bíblia Sagrada, né? Toda a Bíblia, e você lê 1 hora por dia, qualquer problema que você tiver. Se você não quiser ler porque está doente, mande alguém na tua cabeceira ler por ti. Mesmo que você não sabe explicar, porque precisa a pessoa explicar, porque muita gente lê, a maioria não tem explicação, não sabe desvendar. Então, isso fica mais difícil, né? Mas mesmo assim, faça isso que eu estou dizendo para vocês, é uma mudança que tem, né? Nesse paciente mesmo, nesse paciente. Agora, se já é uma pessoa para explicar, porque tem gente até que explica, mas aí não é do jeito que é para ser, né? Tem explica diferente, né? Então, isso eu só tenho a agradecer por todo o meu coração, estou terminando este vídeo e vamos esperar o próximo aí. Tudo que acontecer a partir de hoje na minha vida sobre a espiritual, eu passo para vocês. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.